Bom dia, Fabiola. Muito obrigada pelo convite. Por que esse pedido de prisão a Bolsonaro e ao vice dele na época, Braga Neto? Fabiola, essa semana nós fizemos dois movimentos. Um interno à Câmara, que foi o pedido de arquivamento do projeto de lei, e todos os demais apensados, que falam sobre possibilidades de anistiar os envolvidos nos atos golpistas, desde o final de 2022 até os que acontecem no dia de hoje. A gente fez esse pedido porque, enquanto existe a tramitação, a discussão de uma possibilidade como essa, se banaliza completamente o que significa a tentativa de um golpe de Estado. Enquanto se discute a possibilidade de perdoar alguém que atenta contra a democracia e que, bom, de acordo com a operação e as investigações reveladas no dia de ontem, que atenta inclusive contra a vida do presidente da República, do ex-presidente, aliás, do presidente, do vice-presidente e do ministro Alexandre de Moraes, essa discussão não deveria seguir no Congresso Nacional. E é por isso que nós fizemos esse pedido de arquivamento. Mas, ao mesmo tempo, nós oficiamos o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, que é quem está à frente desse inquérito, para chamar a atenção e, enfim, colocar o principal responsável, operador e articulador da tentativa de golpe, que é o senhor Jair Bolsonaro, e o seu candidato a vice, seu ex-ministro Braga Neto, também como alvo enfim, de quem não pode seguir em liberdade. Existem dois artigos no Código Penal, o artigo 311 e o 312, que falam, né, sobre o risco à ordem pública, sobre o risco deles permanecerem em liberdade, porque principalmente o senhor Jair Bolsonaro, que ainda que não seja mais presidente da República, mas ele segue evidentemente com um grau de influência sobre possíveis testemunhas, com um grau de influência de possível manipulação sobre fatos que possam levar a uma melhor condução do trabalho da Polícia Federal muito grande, né? Ele não é um ator político irrelevante, ao contrário, ele ainda influencia, inclusive, milhões de pessoas. Não é à toa que ontem, tanto Flávio quanto Eduardo Bolsonaro, ao serem questionados sobre a operação da Polícia Federal, aliás, eu acordei me perguntando o que será que os bolsonaristas vão inventar como desculpa, porque eles sempre dão um jeito de criar um malabarismo retórico para, né, distorcer os fatos. Eles não negaram, eles só tentaram convencer a sociedade de que não seria crime um desejo de matar alguém, e evidentemente não se trata de um desejo, tem uma série de provas, né, de que de fato arquitetaram, chegaram a tentar de fato fazer isso contra o ministro e contra o presidente e o vice-presidente. Agora, Então, deputada, eu tenho já uma estão dúvida, repercutindo socialmente essa orientação por parte do Jair Bolsonaro. Pois não, Josi? eu tenho uma dúvida de natureza jurídica. Um partido tem muito poder e pode acionar em determinadas circunstâncias o Supremo Tribunal Federal. A minha dúvida é: há fundamento jurídico para que um partido peça a prisão de um ex-presidente da República junto ao Supremo? Isso está bem fundamentado do ponto de vista jurídico? Quem pode fazer o pedido de prisão é o próprio ministro Alexandre de Moraes, por ser quem está conduzindo a investigação. O que nós fizemos foi um alerta com base em dois artigos no Código Penal e com base no que significa o risco, né, à democracia, à manutenção da soltura, né, da liberdade de Jair Bolsonaro, mas o poder de acionar a prisão, de tomar providências, cabe ou ao ministro Alexandre de Moraes ou ao próprio Ministério Público Federal. O papel do PSOL é, acima de tudo, um papel político, ou seja, é impossível banalizar, secundarizar ou desconsiderar quem é Bolsonaro, o seu entorno e o papel que o Braga Neto tem. E aí, num contexto em que no Congresso Nacional nós temos o silêncio completo do presidente da Câmara, não vice-presidente do Senado, aí se manifestou, mas o presidente da Câmara fingindo que não tem nada acontecendo, não dando a devida gravidade aos acontecimentos, em que a gente vê membros do PL, partidos do entorno, indo à tribuna, banalizando o que aconteceu, nós acreditamos que temos um papel político de apontar justamente o contrário. É necessário que as investigações sigam adiante e que cheguem no principal responsável, gravemente, o ex-presidente da República, mas também por isso que merece ter a punição devida.
Deputada, 59 diante do minutos, que eu foi. já eu vou passar a palavra para você, Thales, 10h59, só o pessoal da TV que vai e já volta. Pode ir, Thales. Opa! Deputada, diante do que foi revelado, diante daquele suicídio em frente na Praça dos Três Poderes, a senhora acha que há risco, e eu estou entendendo um pouco isso dessa ação do PSOL, que há risco de que ocorram novas ações violentas por agora, nesses próximos dias, tipo, sei lá, tentativa de assassinato, coisas do gênero no país? Thales, não me pareceu que o entorno do bolsonarismo recuou diante das ações da Polícia Federal no dia de ontem. Ao contrário, o que a gente viu por parte do Flávio e do Eduardo Bolsonaro foi uma provocação, inclusive com a inteligência da sociedade brasileira, banalizando a tentativa de golpe, a tentativa de assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. É evidente que eles não vão parar e não vão ceder, e nem tampouco admitir todos os males que fazem contra o país. Vem daí também esse nosso pedido, que é de fato um gesto político, não só porque corre o risco deles seguirem fazendo essas operações, e novamente, o que aconteceu na última semana, né, do sujeito com bombas ali na Praça dos Três Poderes, não se tratou de um lobo solitário, mas de alguém que vem sendo estimulado a fazer isso, significa que eles não vão parar de estimular novos membros e militantes do bolsonarismo, não vão parar de discursar no sentido de banalizar os ataques à democracia e, portanto, esse risco, enquanto não houver a punição exemplar de todos os Sim. envolvidos, a verdade é que esse risco sempre existe, infelizmente. De volta aqui com o pessoal conosco, a deputada, a senhora está falando aí do risco que a democracia ainda sofre. No entanto, paralelo a isso, a gente vê também ainda a força política de Bolsonaro e também pessoas ao seu redor, né? A gente tem aí os resultados das eleições, inclusive aqui em São Paulo, a vitória de Ricardo Nunes, apoiado por ele, apoiado pelo governador Tarcísio de Freitas, que também é um grande aliado de Bolsonaro. Como é que fica essa questão com o eleitor? Aí, até falando como deputada, né? A senhora acompanha isso no Congresso Brasileiro, a senhora vivencia isso. Como que, paralela a essa investigação, a essas punições que possam vir pelo judiciário, como se trabalha essa conscientização da necessidade de fortalecer a democracia brasileira e o risco que a democracia brasileira sofre com os eleitores e com os brasileiros em geral, deputada? Pois é, sabe que semana passada eu, assim como muita gente, fui assistir ao filme e ainda estou aqui e saí com uma série de reflexões, e sem dúvida uma delas é sobre o significado da não responsabilização daqueles que torturaram, perseguiram e mataram pessoas que lutavam pela democracia. Claro que era um contexto histórico diferente, mas hoje a gente vê gestos como esse se repetirem. Membros das Forças Armadas, da classe política, também se organizando para atentar contra a democracia. Se não houve responsabilização deles naquela época, hoje é necessário que haja para que isso não se perpetue, para que não se naturalize. A consciência de um povo, os aspectos culturais em torno dos valores democráticos também se constrói dessa forma, né, com gestos institucionais que sejam exemplares. E é esse o apelo que nós fazemos agora e que diferentes setores da sociedade fazem. Era escandaloso que ontem, depois de tudo o que aconteceu, a discussão no Congresso Nacional era sobre como solucionar o problema das emendas, ou então a gente não vê declarações contundentes e responsáveis sobre o risco que correu e que ainda corre o nosso país. Acho que esses são gestos fundamentais e, claro, da nossa parte é seguir, enfim, não só cobrando, né, a responsabilização, mas seguir fazendo a nossa parte de, enfim, buscar sempre a mobilização social, mas nunca para atentar contra as nossas próprias liberdades democráticas, contra aquilo que o povo brasileiro conquistou a duras penas, com muito sofrimento e muita dor. Olha, deputado, além desse pedido
que eu entendi, o gesto político que o PSOL fez ao solicitar a prisão do Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, a senhora mencionou a iniciativa, estão pedindo lá no Congresso que arquive a proposta de anistia. Sabemos que essa proposta estava para ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, foi retirada pelo Arthur Lira e tem agora a perspectiva de que ele forme uma comissão para discutir o projeto. Isso foi fruto de um acordo do PT com o PL, em torno da candidatura do Hugo Mota. Eu sei a sua posição sobre a anistia. O que eu queria saber é, com os olhos de observar o que a senhora vê lá dentro, a senhora vê alguma perspectiva de arquivamento dessa proposta ou ela vai continuar tramitando como um fantasma ali pelo Congresso? Josias, eu acredito que tenha perdido força qualquer proposta de anistia depois dos últimos acontecimentos, porque tem um constrangimento, sobretudo com os partidos do Centrão, ou seja, os que não são bolsonaristas estrito sensu, porque existe uma pressão social da imprensa, do próprio judiciário, sobre o absurdo que é discutir a possibilidade de perdão diante do avanço das investigações, ou que está ficando explícito que era muito mais grave do que a gente poderia imaginar. Agora, enquanto não se arquiva definitivamente, o nosso pedido foi com base no artigo 146 do regimento, que existe essa possibilidade de arquivamento quando se perde a oportunidade, o sentido, o contexto político, enfim, que, né, diante dos últimos fatos isso ficou bastante evidente, mas enquanto não é definitivamente arquivado, há sempre uma possibilidade, ou seja, podem querer virar o jogo, alterar a correlação de forças, naturalizar as prisões, porque não se sabe exatamente qual vai ser o ritmo das investigações da Polícia Federal, tentar buscar alguma brecha. Então, nós acreditamos que essa é a hora, esse é o momento, é um recado importante para a sociedade que o Congresso daria, que acho que seria o primeiro e último gesto digno de Arthur Lira para o povo brasileiro, de arquivar definitivamente essa proposta absurda. O PSOL tem alguma articulação, tem algum diálogo com Arthur Lira? Já conversaram com ele sobre essa hipótese? Josias, no nosso diálogo com o Arthur Lira nunca foi um dos melhores e nos últimos meses isso tem piorado bastante. Mas nós agora estamos coletando assinatura de outros partidos, independentemente da coloração partidária, para que assinem conosco esse pedido para que ele tenha mais eco e mais força na Câmara. Deputada Sâmia Bonfim, muito obrigada pela entrevista, nos atender aí em cima da agradeço. hora no feriado, mas muito importante aqui ter a sua participação hoje. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada, tchau, tchau, até a próxima. Tchau. Quem está conosco na TV, mais um intervalo. E seguimos aqui. No YouTube tem muita mensagem, né? Essa história da prisão de Bolsonaro, a gente até traz aí o posicionamento